Oi, eu sou Sunamita Grangeiro. E eu, Matheus Grangeiro. Vocês já sabem, né? A gente vai conversar sobre mudança de igreja. Mas antes, a gente vai falar pra vocês sobre o nosso sumiço do canal. Meu marido não queria mais gravar. É assim que começa as mentiras. Gente, vai pra sério, mim. eu ficava Só pra chamando. E eu dizendo, bora? Simbora Mas a gente gravar. se levantava do lugar, só dizia bora e ficava lá. Então não adiantava nada. Vocês falando que é mentira que é verdade. É, porque ele não tem o hábito de gravar. E ele ficava procrastinando o tempo todo. Vamos gravar? Bora. Aí só ficava nisso. Bora continuar aqui o vídeo. Vamos. Não, mas é sério. Vai ser a um gente- vídeo por dia durante o resto do ano. Tu consegue fazer isso? Não. Bom, a gente sumiu do canal porque a gente tá com a vida muito corrida. Quando a gente começou do canal, a gente trabalhava em home office, era mais tranquilo. Mas agora que eu trabalho fora, quando eu chego, eu não tenho nenhuma possibilidade de fazer nada. Nada. Então, por isso que a gente tá, assim, deixou o canal um pouquinho de lado, porque a gente tem que adaptar as coisas à nossa realidade, né? Essa é a verdade. Não dá pra gente querer abraçar o mundo inteiro, não dá. Ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz outra. Agora, E não dá pra seguir a teoria do pacto, né? não dá. Quando foi que a gente decidiu mudar de igreja? Importante dizer que você era da... Assembleia de Deus de Pernambuco. E você? Eu era da Católica. Ele Aí era fui- da Católica antes da gente começar a namorar. Isso. 22 anos na Católica. Aí depois Era. eu fui pra Assembleia. Isso. E aí a gente se conheceu e tudo mais. E aí depois que a gente se casou, a gente tá na que tá hoje. Quando a gente começou a namorar, antes de a gente começar a namorar, ele foi pra Assembleia. E essa questão de decidir mudar de igreja não foi uma decisão dele, foi uma decisão nossa. Toda a vida eu sempre me achava um peixe fora d'água, mas gostava muito da igreja que eu frequentava. Mas ainda assim não era a igreja que eu achava que eu ia viver a minha vida inteira ali. Sempre foi isso, nunca foi segredo pra ninguém. Quando eu participava dos conjuntos, das coisas da igreja, as pessoas à frente daquilo ficavam me chamando pra ir porque eu faltava muito. E não era por nada, era porque, sei lá, assim, não que eu não gostasse, eu gostava, mas não era aquela coisa de tipo, ai meu Deus, eu nasci pra ficar aqui é o meu lugar. Eu sentia que não era o meu lugar e que em algum momento da minha vida isso ia ficar mais claro e eu ia encontrar um lugar que eu pudesse dizer, aqui é meu lugar. Onde e como, né? Que não tava se encaixando ali naquele momento. Veja o que aconteceu. Então eu conversava muito com a minha mãe quando ela estava viva e a gente sempre falava desse assunto. E eu sempre dizia pra ela que eu queria muito, em algum momento da minha vida, descobrir qual era a igreja que era o meu lugar. E aí eu lembro de conversar com ela e dizer que se tivessem mais opções na cidade que eu morava, eu ia tentar outras opções. E não era por questão de pastor A, regras B, é só que realmente não fazia muito sentido pra mim. E mesmo assim não era ruim, era bom porque eu aprendi muito, eu cresci bastante também, eu amadureci muito na igreja que eu estava antes. E eu agradeço a todos os anos que eu passei lá, porque eu tenho certeza que foi um preparatório de Deus na minha vida. Quando a gente cresce, é um lugar que a gente tem no coraçãozinho da gente. Mas a gente cresce. Como diz aí, né? Passarinho que cresce quer voar. Qual é a igreja que tu ia se sentir bem, querer ficar lá e querer ter uma vida ali? Como eu disse, eu era católico. E catolicismo é basicamente um dos vieses cristãos mais religiosos que tem por aí. Em questão de dogmas religiosos. Não questões de regras de igreja. Mas tinha muitos que eu não ia muito bem, sabe? Falava, isso aqui não é meio diferente, que tá ali nas escrituras. Eu também. Eu tinha isso. Mas como eu já estava lá, eu gostava muito de estar lá, participava ativamente de vários grupos, ajudei a fundar um grupo lá de jovens, então eu amava estar ali. Eu estava, né, cultuando, adorando Deus tranquilamente. Só que eu ainda não sentia que era exatamente o local que eu sentia no coração que é aqui para sempre. Meu pai, por exemplo, ele é da Católica, ele é
teólogo, ele é diácono da Igreja Católica, e para ele é o local dele, mas eu não sentia exatamente que era o meu. Então eu fui na Assembleia para ver se era o meu local, gostei. Quando a gente ainda tava, nem antes disso, a gente nem namorava, a gente tava cogitando começar a namorar. A gente tava conversando Isso. ali, sendo amigos. Eu percebi que ele tinha interesse amoroso em mim e eu também estava começando a ter interesse amoroso nele. E aí eu sabia que a gente precisava conversar no assunto, já que eu sabia que ele era católico, eu já tinha perguntado. Mas eu estava até cortando conversa com ele, justamente por isso. Realmente, a gente começou a conversar mais sobre esse tipo de assunto, começou a discutir mais, não discutir bater boca, tá? Discutir, realmente conversar. E aí a gente começou a chegar nessa conclusão. Eu lembro que eu falei pra ele assim, ter relações amorosas com ele não ia ser possível porque a igreja que eu participava não permitia que isso acontecesse, porque ele era de outra religião. E ele perguntou o motivo, eu expliquei e ele falou que já tinha cogitado ir pra Assembleia em um momento da vida. O que aconteceu foi isso, a gente conversou sobre esse assunto. Eu falei, olha, eu não quero forçar você a ir para uma igreja que você não quer ir. E quando a gente estava conversando, a gente conversava sobre tudo, né, vida? Sobre como ia ser nossa vida de casado, se a gente casasse, Sim. tudo, minha gente, tudo. Como ia ser o namoro, já que seria a distância, se a gente tinha pretensão, como a gente tinha pretensão de casar, que tipo de esposa e marido a gente queria ser. Porque uma das conversas que a gente teve, que foi catalisador para tudo, foi que a gente estava discutindo que se a gente fosse começar a namorar, o namoro seria para testar se funcionaria um futuro casamento. Não foi isso? Foi. Porque o namoro é para conhecer a pessoa pensando em futuramente casar. Que é a construção para casar e aí casa. O namoro serve para isso, para você conhecer a pessoa e querer casar com ela sim ou não. Se você quer, continua, senão para. Aí pronto, a gente tava conversando sobre isso um dia. Foi. E aí decidiu o quê? Se a gente fosse começar a namorar e pensando em casamento já, não seria legal, por exemplo, eu estar em uma congregação religiosa e ela em outra. Que quando a gente estava quase um ano frequentando a Ponte, a Igreja Ponte, a gente viu que não fazia mais sentido eu e ele permanecer na Assembleia naquele momento, porque a gente não estava mais indo para lá. Não era nem permanecer, era dizer que fazia parte. A gente tá indo tanto para lá, é melhor a gente realmente ou ficar fixo lá ou sair de lá. Você diria que o seu trabalho anterior, que era recepcionista, é o seu trabalho se você agora trabalha na farmácia, sendo um farmacêutico ou uma farmacêutica? Não, porque não faz sentido você dizer que é uma coisa se você não vive aquela coisa. E é justamente o que aconteceu com a gente. Pois é tipo, a gente tá indo pra uma, mas dizer que tava na outra. Não faz sentido. Ou a gente ia pra essa de vez, ou não. Ou não, não dá pra ficar no meio do muro. E aí, o que aconteceu foi também que durante esse tempo que a gente tava, nossa, a gente tá gostando muito de lá, será que lá é a igreja certa? A gente tava orando, apresentando a Deus todos os dias, orando todos os dias com um propósito que durou meses. E a gente tava pedindo a Deus um direcionamento. E já na lua de mel, Deus falou com a gente através de uma pessoa que a gente não conhecia a gente. E até então tava só, nossa, foi tão legal visitar aquela igreja, vamos voltar lá? A gente, vamos voltar lá de novo, vamos de novo, vamos de novo. Não tava uma coisa assim, quero ficar lá, sabe? Tava uma coisa tipo, nossa, tô gostando, vai indo, vamos indo. Vamos continuar visitando? É uma visita agradável, vamos lá. É tipo visitar um amigo, vamos visitar até meu pai achou que era a igreja de visita da gente, ele não acreditou que a gente poderia ficar lá. E não teve influência de ninguém. O que aconteceu depois da mudança? Muita coisa aconteceu, né? A gente teve que ter uma conversa informando a nossa mudança para nossa família. A família de Mo aceitou super bem. Caros parentes e amigos. Então, 3 pontinhos. A minha família aceitou bem, minhas irmãs. Meu pai ficou um pouco assim, mas respeitou de primeiro momento, depois teve uma regressão nisso, e porém a gente vê que não aceitou ainda. Mas foi muito difícil porque aconteceram muitas coisas, a gente ouviu muita piada
e muita sugestão de que é bonito se for assim, é feio se for assado, é certo se for assim, é errado se for assado. Religiosidade. Sim, muita crítica de religiosidade, a gente escutou muito. Enfim, gente, é sobre, e foi bem difícil, foi complicado pra mim, eu passei por muita frustração. Eu não discuti, eu não briguei, eu não esculachei, eu não desrespeitei, nada. Não teve tapa. Não sou assim, Uhum. mas eu pedi pra Deus nos justificar. Porque a gente tá no lugar que Ele nos direcionou, não foi a gente que decidiu ir. A gente sentiu o desejo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Fomos apresentados. Fomos né? apresentados. Uhum. Deus nos direcionou para esse caminho e estamos nele muito felizes e completos e muito abençoados mesmo. É isso aí. Mesmo. Eu tenho orgulho de dizer que eu tô no caminho que Deus nos colocou. Inclusive a gente começou a fazer cursos para se tornar membro Membro. dessa igreja. Eu não sei se depois desse vídeo a gente já vai estar oficialmente membro de lá Pois é. ou se a gente vai estar em processo para se tornar. Uhum. Iremos descobrir nos próximos capítulos. Como as pessoas à nossa volta estão lidando com a nossa decisão? Eu acho que o ponto anterior resumiu bem. É. É. Bom, minhas irmãs, em relação à minha família raiz, meu pai e minhas irmãs, elas estão super de boa, felizes demais pela gente e até gostam de visitar a igreja quando a gente chama. Já o meu pai, eu não sei o que dizer, Uhum. porque na cabeça dele eu acho que isso ainda não tá muito fixo, sabe? Então eu não sei mesmo se ele aceitou, se não aceitou, eu não sei. Mas eu não tenho uma péssima relação com ele, não. Minha relação com ele é boa. Só aconteceu algumas coisas, mas minha relação com ele é boa. Continua uma relação ótima, mas o assunto não foi tocado mais. É tipo aquilo, eu gostaria de estar perto na minha igreja e é isso. Mas não tá. Mas não foi. Então não sei o que dizer. Temos algum arrependimento ou quais nossos planos para o futuro nessa igreja? Arrependimento não. Nenhum. Na verdade, eu me arrependo de não ter conhecido antes. Aí foi culpa, né? É porque, né? Ninguém chegou na minha vida Pois antes, né? Tá. Não é pra isso. Se enquadra, homem. Eu cheguei. Se enquadra no vídeo, homem. Eu cheguei, mas ela que ficou se fazendo difícil. Sei. Eu sabia que eu era o amor da vida dela, mas não. Tem que fazer difícil. Nada. Sabia não. Senti, eu não sabia. Aí, tá vendo? Tá gravado, ó. Então, gente, foi isso que aconteceu. A gente não se arrepende de forma nenhuma e nossos planos para o nosso futuro na igreja é colaborar com tudo que a gente pode. Uhum. Quanto mais a gente puder ajudar, vamos embora. E estar envolvido nas coisas de Deus da forma como a gente gosta de servi-lo. É isso aí. Tá enquadrado. É isso, gente. Olha, É isso, pessoal. se você sente no seu coração que Deus está te direcionando para um caminho, peça confirmação a Ele, para Ele falar com você mais, para você ter uma certeza de que realmente é algo do coração dele, não da sua emoção. Espera, dá um tempinho, ora, busca. Eu tenho certeza que quando isso se tornar impossível, você vai saber, não tem jeito, é aqui mesmo. E aí você faz a mudança. Mas O que é importante saber é a diferença entre impulso e realmente o Espírito Santo. a vontade dizendo, olha, então, A vontade de melhor, Deus. a vontade do Espírito Santo. Tá de Deus, né? Aí precisa você ter sabedoria de diferenciar se é um impulso seu, do seu entendimento, do seu coração, de sua mente, ou se é a vontade do Pai, se é a vontade de Cristo, se é a vontade de Deus, que está lhe direcionando e colocando isso em você. Porque às vezes a gente acaba confundindo, porque você tem um impulso tão forte que você pensa, nossa, é tão forte isso aqui, É de que eu Deus. acho que só pode ser do Pai, mas às vezes não é. Às vezes não é. Na maioria das vezes não é. Aí é só esperar. Se isso permanecer por muito tempo, aí provavelmente é sim de Deus. Se passar com 3 dias, era. E outra, Era só Deus também utiliza de pessoas como ferramenta para falar com você, como aconteceu com a gente. Isso, ocasiões, qualquer coisa. Específicas. Parece que tudo vai lhe empurrando pra lá, vai se pra esse funilando caminho. ali. Vai fazendo assim, ó. Que a gente falava, Deus, olha, a gente tá com isso aqui. O que é que o senhor acha? É da tua vontade?
E aí aparecia uma pessoa e falava, aparecia outra e falava, aparecia mais uma, a terceira, a quinta, a oitava. A gente tá o quê? Tô começando a entender. Eu sou lento, mas tô entendendo. Pois é, foi isso mesmo. Então, assim, tem muito o que falar, não. A gente ama a igreja que a gente tá hoje, a Ponte. É a nossa igreja, é lá que a gente decidiu ficar, de fato. E a gente tem muita esperança de coisas muito incríveis na vivência lá, com a igreja. Pois é. É isso, gente. Não tem o que falar. É isso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. O recadinho é... Dê like. E... Compartilha. e comenta. Tá? Tchau. Tchau.